Salve, salve, criaturas! Certinho? Então, bem-vindos ao Dark Gate. Eu sou Marcelo. Estou aqui para falar sobre o W5, principalmente sobre as tribos de W5, ok? Se você não é novo no canal, aqui é o Dark Gate. Falamos de RPG, terror, RPG. Então, pense, se quer saber um pouco mais sobre vampiro, sobre lobisomem, sobre vários outros RPGs desse nicho, pense em se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e deixe seu comentário aí embaixo que nós respondemos todos os comentários, ok? Sem mais delongas, vamos falar sobre as tribos. Uma das tribos que eu vou falar 3 tribos aqui para vocês, tá ok? Fúrias Negras, Roedores de Ossos e Filhos de Gaia. Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre outras tribos, que é para o vídeo não ficar muito longo e o conteúdo poder render um pouquinho mais, ok? Então vamos lá. Os Fúrias Negras. Quem conhece os Fúrias Negras, ou as Fúrias Negras, no lobisomem original, sabe que era uma tribo de mulheres guerreiras, descendentes das Amazonas, e que elas lutavam e não permitiam homens em suas fileiras, apenas para reprodutores, blá blá blá. Lobisomem W5 acabou com isso. Como você sabe, o W5 é um jogo novo, não é a continuação do antigo Lobisomem, é um jogo novo. E nesse, o Fúrias Negras aceitam homens, mulheres, não importa o seu gênero, eles aceitam. Tá? O que consiste hoje em dia os Fúrias Negras? Ou as Fúrias Negras? Ou isso? Não sei. Os Fúrias Negras. Né? Eles buscam justiça a qualquer custo, deixando de ser uma tribo só de mulheres para abraçar todos agora à sua volta. Eles estão sempre buscando na maneira deles, né, do jeito deles, essa justiça. Não basta só ajudar quem está sendo oprimido. Tem que dilacerar o seu opressor. Basicamente é isso. Os fúrias ou as fúrias podem se tornar também um pouco radicais, procurando por vingança a qualquer custo. Então eles se tornaram basicamente o espírito da vingança, né? Eles se tornaram o motoqueiro fantasma dos lobisomens. Eles buscam a vingança, buscam reparar nessa injustiça, essa opressão do mundo, mas às vezes levando a soluções um pouco radicais demais, né? Pelo ponto de vista de outras pessoas. Eu achei isso bem interessante, né? Porque não tirou a essência do lobisomem. O lobisomem é a parte, digamos, mais bonzinha, né, do mundo das trevas. Eles estão sempre lutando por o que eles consideram justo, né? E como você se perde muito nessa busca por essa justiça. Isso acontece também muito com a gente aqui, né? Às vezes nós queremos a justiça, buscamos por justiça, e nós começamos a passar às vezes do limite, né? Como muitas vezes, como o pessoal fala aí, os juízes da internet, né? Os cancelamentos, que começaram às vezes por uma coisa justa, né? Aquele cancelamento por uma coisa justa, e de repente começou a descambar para um cancelamento sem ver quem e por quê, e começar a tomar formas um pouco fora do contexto, do normal, né? E prejudicar às vezes até a pessoa que está do outro lado, sem você saber. Então isso retrata muito bem, né? Os Fúrias Negras, essa coisa de você querer cancelar a qualquer custo, entendeu? De qualquer maneira. Bem interessante. Tá? O patrono deles é o Gorgon, ou a Gorgon. Você não sabe quem é o Gorgon? Não sabe quem é a Gorgon? Não é que você sabe. Todo mundo sabe quem é a Gorgon. Não sabe quem é a Gorgon? Gorgon. É uma criatura mitológica grega. Tá? As Górgonas ocorrem nos primeiros exemplos da literatura grega. Tá? Embora as descrições das Górgonas variem muito, né?
Os mais comuns que você vai achar é de 3 irmãs. Tá? Elas são 2 imortais e uma mortal. Elas são descritas como tendo cabelos feitos de cobras vivas e venenosas. Né? E a sua visão, só de olhar para ela, você vira pedra. Acho que você já sabe quem é, né? Pois é. O Gorgon, na verdade, é a Medusa, né, dos contos gregos. Bem interessante isso aqui. Mudou bastante com relação às primeiras fúrias, né? E cada tribo ela é regida por esse espírito. Esse espírito ele te dá vantagens e te dá desvantagens. Uma das vantagens que a Medusa ou a Gorgon te dá é que para você quebrar uma barreira, punir quem cria essas barreiras ou mantém essas barreiras, você vai ganhar um dado para isso. Tá? Por exemplo, se alguém tiver. Vou falar um bem simples, tá? Alguém está prendendo escravos numa mina para trabalho escravo e você precisa libertar essas pessoas, você pode literalmente quebrar, né? Ganhar um dado para poder quebrar a jaula ou a porta que está ali para libertar aquelas pessoas. Tá? Ou você ganha um dado para libertar alguém que está preso a um contrato exploratório. Tá? Um contrato que se a pessoa não pagar, vai penhorar a casa, aquela coisa toda, e a pessoa fica presa àquela outra pessoa que está com aquele contrato predatório. E aí você ganha um dado para poder livrar aquela pessoa daquele momento. Tá? Isso é o favor que as fúrias têm. É uma porrada mesmo. Ganha um dado para dar porrada num cara escravocrata filha da puta. Pronto. É isso. Você ganha dados para acabar com isso e se opor a isso. Agora, a desvantagem ou a proibição, tá? Que as fúrias negras elas sempre vão ter que corrigir uma injustiça. Não adianta. Se ela vê uma injustiça, ela vai ter que se meter nesse negócio. Mesmo que essa injustiça seja feita por um membro da sua matilha, um garou, não importa. A fúria vai ter que se meter nisso. Se ela não se meter, na próxima sessão de jogo, ela vai voltar com 1 ponto de força de vontade. No quinta edição, pelo que eu soube, tá, e li, é que todo início de sessão você recupera seus pontos de força de vontade. Isso é básico. Agora, se você não faz o que o espírito da sua tribo manda, ou deixa passar esse evento, sua força de vontade vai para 1. Então você tem uma punição bem severa se você não faz o que o teu totem manda. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu achei bem interessante esse das Fúrias Negras. Tá? Tirou daquela coisa de mulheres, que talvez limitasse um pouco. Né? Muitos homens não gostavam muito de jogar com Fúrias Negras por ser mulher, o que é uma babaquice, mas existe, com certeza. Né? E isso já vai dar uma liberdade um pouco maior. Né? Porque uma coisa que eu percebi do lobisomem é que ele está abrindo mais as coisas, sabe? Está deixando um pouco mais abrangente. Tá? Por exemplo, aqui eu posso encaixar um homem brasileiro, eu posso encaixar uma mulher grega, eu posso encaixar um negro afro-americano, sabe? Nada me limita, assim, não vejo nada como era no antigo lobisomem, que às vezes limitava um pouco a nossa forma, né, de criar as tribos, porque você tinha que bolar toda uma história que por que aquele cara, né, ele é um cria de fém, sendo que ele mora no Brasil, descendente de negros, por que ele é um cria de fens, porque ele veio aí eu tive que fazer um malabarismo para poder transformar meu personagem em um cria de fém. Aqui não, aqui eu já deixou bem mais amplo para poder criar um personagem legal. Tá? Outro tribo, né, que eu achei bem, essa é uma tribo que eu gosto,
Tá? Pessoalmente, o lobisomem eu sempre joguei com eles, que são os roedores de ossos. Os roedores de ossos mudaram um pouco, tá? Mas não muito. Está dizendo aqui o seguinte: os roedores de ossos, na primeira edição, eles eram meio que os párias, os mendigos, né? Eles não podiam ter posses, eles eram bem. Viviam mesmo na miséria do mundo, tá? Em busca de algo para lutar contra a Gaia. Aqui mudou um pouco, tá? Que diz o seguinte: que eles buscam os segredos obscuros das pessoas, empresas, e jogam esse lixo de volta na cara deles. Tá? Eles usam principalmente classes mais pobres, empregados, pois eles sabem mais dos ricos do que eles pensam. Tá? Os ricos fazem e descartam eles, né, essas pessoas, né, e com elas, muitas vezes eles levam pequenos segredos desse pessoal. Tá? Os descartados, né, os descartáveis, eles têm um valor que só os roedores sabem. Tá? Eles são experts em ver aqueles que não queremos ver. Tá? Muitas vezes você passa pela rua, a rua, pelo menos né, quem mora num grande centro sabe, ela é lotada de mendigos, moradores de rua, né, pessoal realmente de miséria absoluta, que é muito triste, mas é verdade. E muita gente nem olha na cara dessas pessoas. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas têm histórias, né, que podem ajudar um roedor de osso nesse momento. Tá? Então, por exemplo, ele pode, através de um morador de rua, saber que está tendo problemas no, num encanamento, num duto ali próximo, porque ele foi tentar se proteger ali da chuva e queimou os pés dele, a água queimou os pés dele, então o roedor já pode saber que ali pode ter um foco de lixo industrial. Entendeu? Ele pode conversar de repente com uma empregada de uma grande mansão, de um grande figurão, né? E essa empregada falar sobre as reuniões dele que ele está tendo no escritório dele, né? Com um cara alto, esquisito, né? Então essas coisinhas que o roedor vai pegando e vai desvendando, né? Na sociedade em que ele vive. Que é bem interessante. Não vou atender o telefone agora. Né? O Evan já tá me atacando aqui. Então, eles são especialistas nisso, em pegar isso, né? Esses segredos, esses piores segredos que incomodam a sociedade, né? E pegar isso e transformar em algo benéfico para a comunidade e para a Gaia. Tá? O patrono deles é o rato. O rato, ele está ali. Você não vê um rato. Um rato não é uma criatura que você vê sempre. Tá? E quando você vê, geralmente ele é mal visto. Você sabe que ali algo de ruim está ali. Ô, insistência. Tá? Então, mas o rato em si, ele é muito bom para desenterrar segredos esquecidos no seu lixo. Tá? E ajudar aqueles que não são vistos por aí. Então, o rato ele tem um senso de comunidade muito grande. Então, o roedor de ossos ele vai estar sempre ajudando a sua comunidade. Vai estar sempre ajudando as pessoas que estão ali, em volta dele. Tá? Então, se você mora numa cidade, num bairro, com certeza você vai tentar ajudar aquele bairro. Você vai distribuir comida para os sem teto. Você vai tentar fazer um feirão de emprego para que as pessoas tenham emprego. Ele vai estar sempre ali, né, naquelas pessoas. Oh! Então é isso. É isso que eles fazem. Eles ajudam a sua comunidade. É o amigão da vizinhança. Né? O Homem-Aranha. O amigão da vizinhança. O favor que o rato pede.
Ele pede para os seus seguidores que eles achem aquilo que os outros não conseguem ver, tá? Que os outros descartam, tá? E pegar aquilo e revelar aquilo, mas não revelar por revelar. Revelar aquilo com algum objetivo. Tem que ter uma função aquela revelação. Tá? Não adianta eu ficar lá vendo página de fofoca só por ver página de fofoca e dizer que fulano fez merda ou não fez merda. Não, não é assim que funciona. Tá? Você tem que pegar um segredo, revelar aquele segredo para um benefício em comum ou por Gaia. Né? Então, você vai chegar ali, vai revelar num chá de bebê, entendeu? Que o grande empresário lá, ele vai ter um filho da sua empregada, né? E que esse filho é o herdeiro de toda, né? E que ele tentou matar ela para poder se ver livre. Então tem um porquê desse segredo ser revelado. Eu acho que se você conseguir, né, isso, seu espírito vai ficar de boa. Tá? E você ganha um dado para encontrar algo que está perdido ou esquecido. Isso é bem interessante. Então, se alguém perdeu ou esqueceu algo, com certeza você vai achar. Tá? Agora, proibição ou defeito, tá? O rato, ele, como eu falei, ele protege o seu ninho, a comunidade. Tá? Se ele deixar de ajudar desfavorecidos, né, ele não recupera sua força de vontade no próximo jogo. Então, quer dizer, ele vai começar com 1 ponto de força de vontade. Então o ratão, ele vai ali para ajudar os outros, ele está ali para ajudar a sua comunidade, ajudar as pessoas que estão à sua volta. É isso que o rato faz. Tá? Então ele deixou de ser aquela coisa de sobreviver a qualquer custo do lobisomem do passado e passou a ser agora o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha do rolê. Tá? Eu acho que ficou um pouco mais social. Eu vejo que o lobisomem está muito mais social do que o outro lobisomem. Tá? Que era muito mais RPGzão. Né? Sobreviva, mate, bata, que era nos anos 90, que era uma coisa comum naquela época. E agora está se tornando uma coisa um pouco mais social, um pouco mais... Sabe? As pessoas preocupadas muito mais com o social, o que é garou pra caramba isso, tá? Isso é algo que os garotos têm demais. Agora o próximo, Filhos de Gaia. Filhos de Gaia, tá? Que agora eles são os que procuram os mistérios de Gaia, seja fisicamente ou esotericamente. Eles descobrem artefatos, espíritos adormecidos, eles descobrem as intenções de espíritos, enigmas da Umbra. Eles continuam a ser... Eles costumam, né, a ser mais centrados que os outros garous. Tá? Mas veja bem, aquela coisa do filho de Gaia, riponga, sabe, pacifista, esquece, tá? Não é isso. Eles são apenas mais centrados. Eles acreditam que essa fúria que o Garou tem é como um evento da natureza. Um furacão, um tsunami que vem. Tá? E que isso tem um propósito, um objetivo. Não é raiva pela raiva. É a raiva por algo construtivo. Isso é interessante. Também vejo muito pela internet as pessoas liberando raiva por raiva. Tá? Ele não tem nada construtivo ali, apenas raiva por raiva. E aqui não, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, você tem que ter raiva. Mas por quê? Para que essa raiva ela é direcionada? Tá? Então ele tenta entender como tudo acontece à sua volta, por como os garous acontecem, os espíritos, o ar, a terra, as pessoas, os humanos. Ele entende tudo isso e como isso funciona dentro dessa engrenagem, ou podemos dizer, dessa raiz muito bem trabalhada que é Gaia. Basicamente isso. Tá? O patrono é o unicórnio, né, que foi um ser mitológico criado na era renascentista, né, para significar a pureza.
tanto que só as virgens poderiam tocar no unicórnio, porque, né, naquela época virgindade era pureza. Fazer o que, né? E assim, então ele vê tudo, ele encoraja a entender. Cadê? Perdi no meu próprio papel aqui. Ah, tá. Então, esse é uma pureza, é um ser mítico envolto em mistério, protetor das florestas e de lugares misteriosos. Então tem muita essa coisa mística, folclórica, né, do patrono deles. O favor que ele pede, ele encoraja a entender a sociedade, a humanidade e como elas funcionam, como as pessoas, os espíritos se relacionam. Ele fica tentando entender tudo isso. Como a Umbra interage com o nosso mundo físico. Tá? Então, tudo que você faz para ganhar consciência, ou a percepção, ou aprender sobre alguém, animal ou espírito, você vai ganhar um dado para isso. Isso é interessante, principalmente se você vai trabalhar muito na Umbra, aquela coisa mais esotérica, é bem legal. Agora, a proibição é que você não vai poder mentir ou enganar para fins pessoais. Isso me deixou. No início eu falei, putz, o cara não vai poder mentir. Isso vai ser uma bosta. Mas eu lendo ali o defeito, a proibição, lá diz o seguinte, para não mentir e enganar para fins pessoais. Então eu acho, na minha interpretação aqui, que ele poderia mentir ou enganar se é para o bem coletivo, se é para o bem da comunidade, do todo. Tá, mas isso é uma coisa que realmente eu vou ter que pensar. Mas eu acreditei que é mais ou menos por aí. Tá? Se você mentir para tirar o seu rabo da reta ou porque você vai ganhar alguma coisa em troca, aí tu tá fudido. Eu acho que é bem por aí. Tá? Então, o filho de Gaia mudou um pouco, não muito, mas mudou um pouco. Né? Se tornou um pouco mais zen, digamos assim, né? Um pouco mais esotérico, um pouco mais místico. Né? Em vez daquela coisa meio filho de Gaia, hippie, vamos que vamos. Entendeu? Para algo sobre entender as coisas à sua volta, entender o mundo à sua volta. Eu achei bem legal. Tá? Roedor de Ossos também mudou um pouco, mas não muito. Tá? E o Fúria Negra mudaram bastante. Né? Acho que foi a mudança mais significativa que eu vi foi realmente o dos Fúrias Negras. Né? Então esses são os primeiros 3 clãs que eu vou tratar aqui. Né? Os próximos clãs vão vir nos próximos vídeos. Vou ver se eu posto, né, em dias intercalados, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, sobre os clãs. Eu vou pensar aqui. Né? Mas é isso. Agradeço a todos que viram até aqui. Até a próxima e tchau.